Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam todas muito bem. Vamos lá. Opa, quanta gente legal. Roda, tudo bem? Cíntia, como é que você tá? Maravilha, gente. Bom, para manter aqui a pontualidade e até em consideração, eu vou começar já nosso papo, gente, tá? E eu já vou até falar para vocês, hoje vai ser literalmente só eu. A gente vai fazer uma boa conversa aqui sobre arquétipo. E fiquem super à vontade para perguntar o que quiser, tá? Tudo que eu vou passar vai ser a minha visão, que eu uso até no meu dia a dia de trabalho, tá? Então vai ser literalmente um grande papo e fique de novo super à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Sobre processo, sobre inovação, sobre case, o que vocês quiserem, a gente abre hoje aqui, tá? Tudo ótimo, Cíntia, tudo ótimo. E boa noite, como é que tá? Então, vamos lá. Pergunta, deixa eu apresentar rapidinho, tá? Para quem não conhece, meu nome é Rony Kuzma, sou especialista em estratégia de marca, design de conceito e já com uma boa milhagem aí no mercado de cosmética. E hoje eu vou tentar fazer um mapa mental aqui para fazer a coisa ser lógica. Não garanto que eu vou conseguir fazer essa bagunça ser organizada, mas qual que é a ideia hoje, tá, gente? Eu vi até pela última live que a gente teve com última não, desculpa, penúltima com o Daniel, teve muito interesse sobre o tema do arquétipo, tá? Então a gente vai desenvolver hoje esse tema. E a relação que eu vou trabalhar com vocês é o seguinte: primeiro, o como eu trabalho para ter coerência no desenvolvimento do arquétipo, né? E aí a gente fala um pouco de conceito, e depois que a gente vai resolver, traduzir o conceito em arquétipo, a gente vai trabalhar um pouco aqui para fazer como a gente faz o passo a passo para a gente traduzir o arquétipo em estratégia de design, estratégia de comunicação, naming, seja lá o qual for. O importante sempre é que a gente tenha uma linha lógica sistêmica, né, e muito coerente sobre a promessa que a gente está desenvolvendo e o como a gente vai entregar isso, tá? Porque quando a gente fala de arquétipo, é basicamente uma forma da gente trabalhar o comportamento da marca, tá? Então, primeira coisa, deixa eu dar a minha definição de arquétipo para vocês. É uma definição bastante raonista, um pouquinho menos romântica que o acadêmico. Mas o que é arquétipo, tá, gente? Como eu trabalho e como eu gosto de fazer esse processo de fato acontecer. Arquétipo é sempre interessante entender que é uma imagem de rápida percepção. O que significa isso? Você vê um leão na tua frente. Vamos simplificar, vamos pensar em resultado. Você vê um leão na tua frente, você não vai raciocinar se ele é bonitinho, se ele é fofinho, se o dente está afiado, se ele vai te pegar, o que ele vai fazer. Você simplesmente vai se cagar todo e sair correndo, por uma questão muito simples. A imagem te gerou uma percepção de ameaça e esta ameaça gerou todo um campo biofísico para que você possa, de fato, se preparar para a fuga e fugir. E isso acontece numa questão de milésimos de segundo. E o que é muito importante disso? Quando a gente fala de arquétipo, é uma imagem, sim, ele tem um tom universal, ele tem uma estrutura de conteúdo comum entre determinadas comunidades, porém, ele sempre vai ter um filtro pessoal de percepção para que este significado tenha, de fato, resultado e tenha afeto. O que isso significa? Para a gente, pessoas normais, né, pessoas comuns como eu, vocês que estão aqui, é muito interessante que se a gente vê de fato um leão, a gente se caga e sai correndo. Acabou. A relação é simplesmente sobreviver ao bicho. Se você é um cuidador de leão, se você não é muito humano, trabalha na NetGeo, ou tipo aqueles repórteres malucos que vão trabalhar no Animal Planet, e você cuida do bichinho, aquela grande ameaça se torna uma coisa fofa, ela se torna um gatinho. Ou seja, você não vai precisar fugir logo, o seu filtro estruturante ele vai te colocar uma outra opção. Fica, cuida e curte. Né? Ou seja, por mais que quando a gente fala de arquétipo, que sim, tem um toque universal, ele tem uma linguagem um pouco mais comum, ainda assim quem vai decidir o significado deles é a gente, é vocês, sou eu.
a partir dos meus repertórios, da minha cultura, dos meus valores, ou seja, por mais universal que seja o universo dos arquétipos, quem define o significado do arquétipo são as pessoas dentro dos seus contextos reais. Isso também é muito bacana a gente conversar, gente, porque aí a gente já começa a quebrar um pouco essa relação muito se fala, né, daqueles 12 arquétipos. Então você é o arquétipo do herói, você é o arquétipo da coisa e todo mundo vai te reconhecer como isso. Não, balela. As pessoas vão te conhecer e vão te identificar a partir do teu comportamento coerente e constante que você vai ter com elas. O arquétipo vai ser um norte estratégico para que este comportamento se torne de fato estruturado, se torne de fato coerente com a promessa que a gente vai desenvolver da marca e com os entregáveis e os pontos de interação que a gente vai desenvolver com ela, tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Vai me dando um toque, tá? Senão eu vou me empolgar, a gente vai sair daqui amanhã só. Ainda mais que eu pedir cerveja, daqui a pouco o bicho chega. Daqui eu não saio mais. Mas o mais importante da gente entender é isso, tá, gente? De fato, por mais que os conteúdos sejam universais, estejam no inconsciente coletivo, seja lá qual definição a gente vai dar para isso, seja hypada, seja acadêmica, o importante é a gente entender que cada contexto vai dar os seus valores, vai dar os seus repertórios, e são esses repertórios específicos que vão dar, de fato, significados para os arquétipos que a gente vai desenvolver. Então, dito esta definição, um pouco raonista, um pouco maluquinha, vamos colocar isso agora em partes mais pragmáticas, tá? Como é que eu trabalho e como é que eu indico muito a construção do arquétipo para as marcas, principalmente pensando no nosso universo de beleza, tá? O primeiro ponto que eu acho extremamente importante é que a gente tenha um conceito muito bem definido, tá? O que é conceito? É a definição do negócio. Conceito é a grande proposta de valor e que vai ser o grande norteador desse negócio que a gente vai se desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, antes da gente sair falando de comportamento, a gente tem que saber o que a gente é, para que o comportamento seja coerente com a essência que a gente tem, né? Então é muito importante a gente construir essa relação e começar a responder algumas perguntas antes da gente pensar sequer em qual arquétipo a gente vai desenvolver. Primeiro, que problema eu vou resolver, qual público eu vou trabalhar, que experiência eu quero propor, né? E tudo isso tem aquele fluxo que a gente já vinha conversado um pouco, principalmente nos primeiros vídeos, que é essa relação do fluxo que eu trabalho, que é, primeiro, as pessoas nos inspiram e a gente vai entender o que elas são, como elas estão, quais as dores elas sentem, o que é dor para elas, o que é solução, o que é experiência, o que é representatividade para elas, para que de fato a gente saiba o que gerar para elas. Então a gente vai entender esse fluxo, vai dar um passo a passo, primeiro pessoas, depois como elas querem ser representadas, a partir disso como elas querem ter essa sensação de pertencimento com a marca, como eu quero abraçar essa marca, como eu quero viver com a marca, porque toda marca é secundária. O discurso que muitas vezes se tem de que marca é o que marca e as marcas são o que movem o mundo, isso é peanuts. Marca é secundária. A marca bacana é a que te acompanha no desafio da tua jornada e que muitas vezes você nem lembra que ela existe. Você vai lembrar quando você precisa dela de fato e é perfeito isso. A gente não precisa estar na cabeça de ninguém o tempo todo, até porque isso é muito chato e isso é patológico, tá? Quem tem esse desejo. Então, não. A gente é secundário e a gente precisa, de fato, ter essa humildade de saber que a gente está na bolsa. E aí acabou e está ótimo. E a partir disso, dessa relação do pertencimento que vai ser gerado, aí sim a gente vai falar de experiência, e experiência é o que vai gerar o valor percebido. E esse valor percebido é o que vai, de fato, falar se a gente é relevante ou não. Feito esse bloco, tá? O que é interessante agora? Aqui a gente começa a pensar em conceito. Então, que problema eu resolvo para esse público? Como eu resolvo? Qual a solução que eu vou dar? A experiência que eu vou dar? O que vai me tornar único? Todo esse conceito para fazer a nossa grande proposta de valor, que é a grande definição desse negócio. Tendo a definição desse negócio clara, o que a gente vai trabalhar? Legal. Vou dar alguns exemplos até reais assim, de clientes, tá? Então, aos meus amigos clientes, se eu falar alguma besteira, por favor, puxem minha orelha, fiquem super à vontade para isso. Vou pegar, por exemplo, um caso real de um clube de benefício que vai ser lançado, não vou citar o nome porque ele vai ser lançado muito em breve, que ele trabalha muito nessa relação de conectar produtores locais da região amazônica com compradores urbanos.
Show, maravilha. Não faz sentido, por exemplo, para este tipo de perfil, para esse tipo de modelo de negócio, a gente ter um comportamento, por exemplo, como herói, um arquétipo, por exemplo, como o comum. Por uma questão muito simples, o nosso papel ali neste processo é o de conexão. Ponto. Conexão e, se precisar, o aprimoramento de toda a estrutura produtiva para que esta conexão aconteça de forma pontuada, de forma real, tá? E a partir dessa realidade, com que essa experiência seja entregue. Ou seja, eu preciso transformar o ambiente produtivo e toda a cadeia de valor daquele produtor para que a partir disso eu possa conectá-lo de forma assertiva com o comprador urbano. Então, a partir disso, a gente começou a entender que o grande arquétipo deste negócio não seria simplesmente essas coisas muito... Oi, pai, tudo bem? Veja, não seria muito essa coisa padrão como a gente vê nessas coisinhas, né? Até em livros mesmo de gurus, assim. Arquétipo X, ele tem o lema, dor. Não, a gente tem que fazer uma releitura muito aprofundada disso. Qual que é o arquétipo deles? É o conector, é o transformador, e ponto, acabou. É o que conecta e transforma. Porque ele tem que traduzir esse comportamento, esse arquétipo dele, nas ações, nas comunicações e na experiência de consumo de forma coerente. Então ele transforma de um ponto para poder conectar no outro ponto. E é a partir disso que a gente vai começar a falar das estratégias que esse arquétipo por si vai poder fazer. Então aqui, como a gente está falando de transformação e conexão, eu já tenho uma dinâmica visual muito específica, né? E eu estou juntando dois pontos muito importantes. O ambiente da floresta e o ambiente urbano. Então eu tenho que trazer toda a riqueza cromática da floresta de uma forma que se conecte com o cinza do ambiente urbano. Isso também já dá um direcional. A partir disso a gente começa a entender que todo o processo que a gente vai desenvolver vai ter que passar por essa relação do comportamento e por toda essa relação deste conceito que foi desenvolvido. Quando a gente vai para a comunicação, por exemplo, a gente vai trabalhar de forma muito específica esta relação de transformação, de conexão. A gente precisa fazer o consumidor ficar dentro desta experiência. Então tudo tem que ser muito coerente com essa lógica. Exatamente, é a conexão da marca, cliente e comunidade, porque nada e absolutamente nada existe a esta. Se eu não conecto de forma coerente meu discurso, meu comportamento com todos os atores que vão fazer o sucesso da marca, os stakeholders em si, a coisa fica capenga, porque o mundo é pequeno e as pessoas falam. Então, se você você depende, né? Vamos pensar até nessa relação de matéria-prima, indústria e experiência de consumo na ponta. Se o pessoal de matéria-prima não entrega da forma adequada para o pessoal da indústria, o pessoal da indústria não vai conseguir produzir o produto adequado e não vai gerar a experiência adequada ali para o seu consumidor final. Isso a gente está falando não só de qualidade e efetividade de ativo, mas, por exemplo, na relação que eu vou construir com um claim específico de um ativo específico. A indústria, ela responde. Vamos falar, indústria, empresas de produto acabado, tá? A empresa de produto acabado, ela simplesmente responde a uma demanda social. Ela não faz absolutamente mais nada. Ela não cria tendência, ela não cria nada. Ela simplesmente responde. Se existe uma onda X, ela vai trabalhar com a onda X. Qual que é o papel da indústria de matéria-prima? Auxiliar a indústria a responder ao consumidor. Qual que é o papel da academia? Auxiliar o universo a entender o que existe no mundo para que isso seja traduzido em matéria-prima, depois traduzido em produto para, de fato, atender uma demanda de consumo. Então, esse fluxo ele é muito lógico. Então, se a gente tem um comportamento, uma estratégia, um formato de comunicação ou interação que ele não seja sistêmico e linear, eu literalmente afeto de forma negativa todos os atores da ponta, de ponta a ponta. Né? Imagina se a gente estiver criando, por exemplo, um claim, que eu adoro, eu sou muito fã da parte de bionegócios e biocosméticos. Um claim muito orientado para a relação de uma comunidade que tem um óleo de Tucumã específico, fantástico, com todo um conhecimento tradicional, que é um puto hidratante fantástico. Se eu entro com esse claim no mercado, nossa, eu vou gerar uma expectativa fantástica de que, nossa, eu vou ter um claim específico de sustentabilidade, um claim específico do ambiente bio e ainda ter uma possibilidade de rastrear todo o processo, porque é aquela comunidade que eu estou trabalhando de forma direta que faz esse processo.
Então, legal. Aí a gente vai para o mercado e a gente fala, eu resolvo o teu problema, porque eu sei que o teu público tá afim desse universo Green Beauty, Blue Beauty, e ele tem muito foco nesse universo mais natural, mais rastreável, ele quer ter essa experiência de vínculo com a natureza. Tá aqui o produto que você quer. Legal, passou o claim, a eficácia é boa, mas de fato não era aquilo que o público estava esperando. Pronto, você acabou com o teu cliente, você acabou com a tua venda e você não vai ter recompra com certeza, porque você afetou toda a cadeia, porque você não comunicou o processo direito e você não foi coerente muitas vezes com o teu comportamento e com a tua proposta. Então esse fluxo, gente, desculpa se até está ficando muito confuso, tá? Mas é de fato extremamente importante essa coerência. Por isso, quando a gente fala de arquétipo, o arquétipo ele é um direcionador, ele nunca é um limitante. Se eu sou esse cara Bill, eu preciso ser Bill no meu comportamento. Isso quer dizer, eu vou estar muito mais próximo de um arquétipo da grande mãe, por exemplo, que é essa relação da tradução da natureza em algo que seja palpável, porque tudo ali nutre, tudo dá vida, tudo é uma visão ecossistêmica, e eu preciso gerar esse comportamento na minha marca, do que simplesmente colocar uma bolinha verde e falar, uau, eu sou verde, não ligo muito para o que está do lado de cada cadeia de valor, o meu negócio é vender claim. Então tudo isso afeta o nosso processo, tanto de formação de credibilidade, tá? Quanto também de assertividade de conceito e assertividade de negócio. Então, por isso é tão importante a gente sempre definir o nosso negócio de forma muito clara antes de criar o seu comportamento e antes de colocar um arquétipo em cima, simplesmente porque é moda falar de arquétipo. Então, vou voltar nesse fluxo um pouquinho e vou contar um outro processo que eu acho que vai ficar até mais visual para vocês, porque eu acho que vai ser bem interessante a gente pensar nesse processo. Imagine que a gente é uma marca literalmente orientada para o âmbito da sustentabilidade. Literalmente, a gente está imergido nesse processo. Temos um conceito muito claro disso. Tem um arquétipo muito orientado para a natureza, onde eu traduzo a natureza em experiência de consumo. E se você usar o meu produto, você vai colocar o sensorial, ele tem que ser mais rústico, porque você vai bater e eu vou sentir a natureza num toque. Ponto, acabou, simples assim. A partir do momento que eu tenho esse conceito, eu tenho esse comportamento muito claro, o que vai acontecer? Eu preciso traduzir esse comportamento em linguagem, ou seja, a minha linguagem ela vai ser extremamente estruturada para deixar claro que eu sou a floresta, que eu sou a natureza, e eu estou aqui fazendo esse processo de traduzi-la em produto, em experiência, em interação com o consumidor. Então isso vai me gerar uma linguagem específica. Isso vai me propor e vai me possibilitar construir, por exemplo, toda uma estrutura, uma identidade visual a partir dessa essência que é o ser da floresta. Isso vai me possibilitar também criar um portfólio de produtos específicos orientados para aquilo que a natureza dá e não aquilo que a gente quer, porque a gente não manda na natureza, é o oposto, né? E a natureza dá o que pode. Então a gente já tem que trabalhar esse processo. Então veja como a gente tem que pensar em todos os pontos de interação de forma muito coerente, muito pontual e sem criar muita frescura, vamos ser muito claro nas relações que a gente pensa em conceito e comportamento, porque eles são os direcionadores estratégicos de todo o processo da marca. Sem isso, a gente começa a dar tiro para tudo que é lado e a gente vira um grande patchwork, tá, de estratégia que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Gente, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Estou sendo claro? Se precisar, me puxa a orelha aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem super à vontade também, tá? Então, enquanto vocês não perguntam, eu vou dar um passinho para frente aqui. Um ponto que também é muito importante quando a gente começa a entender esse universo do arquétipo é a coerência que a gente vai precisar ter, por exemplo, em tom de voz, ou nos comportamentos transmídia que a gente vai trabalhar, que eu acho extremamente interessante, quando a gente vai destrinchar a nossa essência em comunicação, em mídia, em serviço, em produto, em outras formas de monetizar. Mas, de novo, tudo isso precisa ter um norte muito claro que vai estar lá estruturado no nosso conceito e no nosso comportamento. Eu vou me manter nesse exemplo que eu dei. Ai, que bom, Roda, obrigado. Eu vou me manter nesse exemplo que eu dei da marca sustentável, puramente sustentável. Então, legal. Tem o conceito sustentável, tem um comportamento ali, um arquétipo, vou colocar aqui de novo da grande mãe, que traduz a natureza em universo de experiência de consumo. E o outro ponto que é muito importante, como a gente vai destrinchar isso nessas relações de comunicação? Legal.
Imagine que é o seguinte, um grande desafio que a gente tem no universo sustentável é tornar o processo rastreável e dar credibilidade ao processo produtivo, porque a gente está num ambiente que ele não tem tanta estrutura como a gente está acostumado no ambiente aqui sudeste, vamos falar assim. Cadeia de valor estruturada ali é muito complexo. A gente tem, por exemplo, problemas de homologação de qualidade, a gente tem problemas de eficácia, né, de testes na parte de ativos. Então, todas essas relações afetam o comportamento que a gente vai ter, porque a gente vai ter uma promessa que a gente vai precisar ter uma cautela muito grande para fazer essa entrega. Ali, antes de responder, eu só vou terminar o raciocínio aqui. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse processo muito claro, aí a gente começa, legal, temos esse processo, então se existe esse processo e eu resolvo esse processo, por que não fazer um documentário sobre isso? Por que não pensar, por exemplo, num infográfico que mostra isso de ponta a ponta, de como um ativo sai da árvore, quem que é o sujeito extrativista que faz todo esse processo, o enriquecimento, a estruturação e embalagem, a transformação em produto, vai para a logística, chega na tua pele e ele interage como com a tua pele? Que experiência você vai? Você vai explodir, você vai entregar, você vai integrar de fato com a natureza? Ou simplesmente é um ativo de performance? Então, todas essas relações que a gente pode trabalhar geram de fato este tipo de resultado. Eu tenho alguma coisa na ponta e eu destrincho isso em experiência de consumo, encantamento, interação e conversão. Pronto, acho que era isso. Na busca dos... o Ale fez uma pergunta interessante. Na busca dos arquétipos. Como saber o correto para minha marca? A partir do conceito. Sem conceito você não vai chegar a lugar nenhum, meu amigo. É uma coisa muito importante isso. Se eu estou falando, por exemplo, de uma marca orientada para performance, o meu conceito ele é orientado para performance, então vou te entregar produto multifuncional e todos em ali, vou falar chique, tá? Vou falar como se eu fosse cosmetólogo, não sou. Mas, olha, é um grau 2, então você vai passar um produto aqui, ele totalmente orientado para reduzir a tua ruga em 500.000% em 10 segundos. Legal, estamos falando de performance. Ou seja, você vai ter que ter um comportamento orientado para o âmbito de performance. E aí a gente já está colocando, por exemplo, um universo comportamental, seja de design, seja de comunicação, seja de linguagem, muito mais clínico. Né? Então você vai ter que ter ali um ambiente muito mais de embalagens minimalistas, porque ele não pode passar dúvida, cores sólidas para gerar credibilidade. E aí a gente vai ter, por exemplo, um arquétipo que a gente pode falar desde do alquimista, que vai transformar um elemento em ouro, desde o sábio, que é o cara que é o da verdade salva, que é o clínico, né? O consultor, essas coisas. Então veja que assim, já mudou totalmente. O resultado na ponta, seja você sustentável, seja você performance, é o mesmo. É a pessoa passar, olhar no espelho e falar, caraca, tô perfeito, tô lindo, tô pronto pra guerra. Acabou. Então isso também eu vou gerar um outro link aqui para a gente falar dessas relações. Mas, Ali, ficou claro? Então, primeiro conceito, primeira definição do negócio. Depois, a articulação desse negócio com o arquétipo, com o comportamento que ele vai ter da marca, para depois isso ser traduzido em produto, estratégia e comunicação. Vamos para um ponto que eu também acho muito importante para vocês verem o como é interessante essa lógica, meio que passo a passo para a gente falar conceito, arquétipo e resultado de ponta de venda ali. Vamos falar disso. É a gente ter a clareza de diferenciais como, por exemplo, experiência e resultado. Se eu estou no ambiente, de novo, no caso ali do exemplo do ambiente sustentável, da marca muito mais natureza, eu vou buscar uma experiência orientada para a natureza. O resultado eu quero como se fosse algo de performance, tenha clareza disso. Mas eu quero uma experiência, eu quero um sensorial, eu quero ter o cheiro, eu quero passar e me sentir na natureza. Estou falando de experiência, aí a gente está falando de contexto. E neste contexto, o comportamento aparece de forma muito legal, muito clara. E o arquétipo tem que estar muito presente nisso. Então, por exemplo, o que a grande mãe é? Cara, ela é a criadora de tudo, ela é a natureza. Show! Se eu estou no ambiente urbano, eu tenho interação com a natureza direta? Não. Então eu posso fazer esse convite a partir do meu comportamento de marca e a partir de, por exemplo, de mídias, de ações, de jogos, seja lá o que for. Eu posso traduzir o meu comportamento em experiência para fazer que o consumidor conviva, tenha essa interação direta com a natureza. Eu posso levar para ele, por exemplo, cara, um ambiente de minisséries que pode ser super interessante, sobre, além de como tudo acontece, como é que é a vida desses extrativistas. A gente não está falando de um sujeito primitivo. Muitas vezes a gente está falando de um cara que tem uma Hilux e coloca a gente no chinelo.
porque ele é tão bem estruturado que ele faz muita grana e é muito feliz. E a gente aqui no ambiente urbano brigando por merreca e dando porrada para tudo que é lado e sempre estando atrasado para um ambiente caótico que nem sabe que a gente existe. Né? Então existe um outro ponto também que é muito interessante. Uma outra coisa que é muito legal quando a gente tem esse comportamento é possibilitar choques de realidade. Por exemplo, tirando esse cara da Hilux, a infinita maioria desse ambiente que a gente está falando sofre de miséria sazonal, porque eles são reféns de grandes empresas, e aí já chutando o balde, por contratos de exclusividades que vão infinitamente aquém, não além, mas aquém da capacidade produtiva de muitas comunidades. E o que acontece? Está aqui um lote pequenininho de toda a produtividade que eu tenho, o resto você queima, acabou. E você só vai ter o retorno financeiro quando a outra empresa tiver o lote que ela vai comprar de novo. E aí você repõe, só que aí já não é uma coisa do dia para a noite. Um outro exemplo, por exemplo, no caso da açaí, que é tão famoso, né? Você tem muita grana no momento que você tem o açaí, que você está vendendo açaí, depois você tem uma miséria sazonal. Esse choque de realidade também é interessante quando a gente demonstra, porque o nosso comportamento é coerente com isso, o nosso arquétipo é a grande mãe, como eu estou falando, porque as pessoas criam um vínculo com a realidade. Realidade é realidade. A gente não está criando uma historinha bonitinha, do tipo, olha, que tem até aquele padrão de imagem. Acha aquele maluco da comunidade, coloca lá, coloca ele num barco no meio do rio, a câmera vai aparecendo assim, vai dando um zoom e aí o cara fala, eu sou a natureza, aparece um monte de imagem nada a ver e no final aparece o logo da marca falando do tipo, temos produtos naturais. A gente sabe que não é assim. Então, outro ponto que é muito interessante, quando a gente começa a ter esse comportamento coerente, é se aprofundar nessa dinâmica e, a partir disso, convidar o consumidor, convidar o cliente a ter interação de fato com essa realidade. Você sabia que você está usando um produto e aquele produto que você está comprando está literalmente tornando próspera uma comunidade que tem o direito dessa prosperidade? Você está colocando dinheiro, não só dinheiro, você está colocando comida na boca de pessoas que antes não tinham essa oportunidade. E você fez tudo isso porque você comprou um produto específico. E a gente não está lidando com storytelling, a gente está lidando com story doom, vamos falar bonitinho, vamos falar, a gente está falando de verdade. Mas por que é importante e por que eu posso falar isso? Porque o meu comportamento permite. Vamos mudar um pouco de área. Se eu tenho um comportamento muito orientado para o nicho de pessoas pretas, como eu, por exemplo, e ele é muito focado na relação do cabelo. Show. Eu, por estar dentro deste nicho, por ter esse comportamento, por ter um conceito específico, eu posso falar linguagem e falar muita coisa que outras marcas que não têm e que queiram entrar no meu nicho não vão poder. Por quê? Porque eu tenho espaço de fala, eu tenho espaço de ação e eu tenho o direito de falar coisas que outras pessoas não têm, por eu vivenciar aquilo. E o que eu quero dizer com isso? O meu comportamento comportamento coerente, de ponta a ponta, permite com que eu tenha ações que só eu tenho. Isso é muito legal, porque aqui a gente começa a falar de diferencial competitivo. Ou seja, conceito bem definido, arquétipo bem estruturado, a gente fala de fato de diferenciais competitivos que são estratégicos e não simplesmente táticos. O que eu quero dizer com isso? Diferencial competitivo e estratégico é aquele que muito dificilmente alguém vai conseguir te copiar. Isso a gente está falando de proposta, a gente está falando de experiência, a gente está falando de interação, de pertencimento do público. Quando a gente fala de diferencial mais tático, a gente está falando, putz, eu tenho uma tecnologia muito incrível, fodástica, que o mercado vai ter acesso daqui 3, 4 anos. Eu vou ter uma margem aí de operação interessante, mas daqui um tempo acabou. A relação literalmente termina. Exatamente isso, Ale. Coerência é tudo, é tudo. Se eu prometi A, entrego A, e eu faço isso a partir das experiências que eu posso propor dentro do meu comportamento. Então, o que é interessante dessa relação de diferencial? Se eu tenho um conceito muito claro e eu tenho a noção real do que o público está buscando enquanto valor, não enquanto função, e aí a gente entra depois num outro papo em relação a isso, a gente começa a entender esse comportamento e como esse comportamento pode interagir diretamente com o valor do nosso público. Um exemplo, pessoas que buscam pertencimento na imagem, pertencimento e produtos específicos para um cabelo crespo. Cara, isso é valor para elas? Você consegue se conectar? Você entrega isso? Se sim, show, você se conectou. Se não, cara, esquece, esse não é teu público. Então essas relações, esses detalhes de compreensão de valor é extremamente importante. A partir disso,
Então, a compreensão do meu comportamento, até onde eu posso ir de forma coerente, como a Lê colocou, até onde eu consigo ir dentro da minha proposta de valor e dentro da operação estruturada da minha empresa, aí a gente começa a criar alguns diferenciais que sejam muito palpáveis e é muito interessante. Então, se para você, por exemplo, a sustentabilidade é um valor, eu posso, de forma muito estruturada, criar claims reais com toda a relação de cadeia de valor, desenvolvendo essa cadeia, demonstrando para você que eu estou desenvolvendo essa cadeia, demonstrando para você todo o processo de rastreabilidade que existe entre extração, produção e experiência, e isso para você vai ser muito importante, vai ser uma puta diferença. E qual que vai ser o diferencial que eu criei aqui? Não criei tecnologia, não criei nada, simplesmente criei uma estrutura de comunicação para tornar transparente a promessa que eu tive dentro do meu conceito, entregue a partir de um comportamento e uma linguagem específica que se conectou com você, que é o meu público. Criei diferencial porque eu criei vínculo. Então essas relações são extremamente importantes. E aí a gente começa a desconstruir um pouco essa relação gurusística, não sei se essa palavra existe, mas vou deixar porque eu gostei, de que aqui a gente tem aqueles 12 arquétipos e aqui a gente tem aquele frame para fazer os arquétipos. Mas aqueles frame é feio, mas aquelas palavras-chave que a gente tem. O arquétipo ele tem um lema, um dom, uma força, uma fraqueza e uma estratégia. Uau, você fala, cara, que legal. E aí você tem que encaixar toda uma complexidade de mercado, toda uma dinâmica do DNA de um empreendedor, toda a possibilidade de uma estratégia de P&D ou de interação ou de venda ou de estratégia para 4 linhazinhas que são padrão desde o cara que vende pastel ao cara que faz o Tesla. Ou seja, cai fora, gente. Guru é aquela coisa que tipo... Vou falar feio aqui, mas é para ficar visual. O livro de guru é para você, quando for no banheiro, limpar o que você tem que limpar. Porque ele não está no teu dia a dia, ele não sabe o que você faz, ele não sabe o desafio que é criar um negócio do zero, muitas vezes, e estar perene nele. Guru geralmente é o cara que te bate nas costas e fala assim, ó, vai para aquele caminho. Ah, tá, onde você tá? Me ajuda aqui. Não, o cara já está no avião batendo nas costas de outro para falar que o caminho é desse e ele vai vender o livro do outro, lá no V2 do livro dos 10 passos, para fazer as marcas acontecerem de um jeito fantástico. Então, o mais prático é a gente entender um fluxo, de fato, que trabalhe com a realidade da nossa dinâmica de mercado. Já me perdi, gente, já estou doidão aqui, mas vamos lá. Vou tentar me achar de novo aqui. Então, quando a gente começa a falar dessas relações de diferencial competitivo e a gente começa a desconstruir essa relação do que os gurus colocam como interessante ou do que a gente escreve arquétipo na marca aparece no Google, o mais interessante que a gente entenda é que arquétipo é literalmente uma imagem de rápida percepção. Eu olhei, tive essa percepção, ou seja, eu percebi, e eu percebi através dos meus sentidos, isso quer dizer valor, repertório, emoções, sensorial, tudo que está relacionado ao campo da percepção, das emoções. Então, se tem uma imagem, eu vejo e crio pertencimento com ela, temos uma possível conversa. E aí a gente vai com certeza conversar e ser amiguinho. Se eu vejo essa imagem e o meu repertório, por ser construído a partir de vivências que vocês não sabem, que vocês não vivem, porque só eu tenho, e eu entendo esta imagem como algo que é uma ameaça para mim ou uma ofensa para mim, a nossa conversa acaba. Ou seja, quando a gente fala de percepção de valor, quando a gente fala de fato relevância e inovação, que não é nada mais do que valor percebido, a gente tem que entender essa sutileza, essa subjetividade humana, né? E principalmente essa vulnerabilidade humana. Imagina, gente, a gente constrói a nossa realidade a partir de repertório. Se a imagem que você propõe não é coerente com o meu repertório, eu simplesmente saio dela. Ou vou até me sentir ameaçado, ou sentir ranço. Né? E isso é muito comum, principalmente você vê assim, campanhas feitas para o universo da diversidade, feitas por pessoas que não fazem mais pálida ideia do que diversidade é. Porque você já sente que ali você está objetificando um sujeito que não é um objeto. Você está tornando um sujeito uma expressão que ela não é coerente da porta para dentro, ela é simplesmente bonitinha da porta para fora. Isso gera ranço.
Simplesmente assim, não tem nem o que perguntar. Eu olho, eu não reajo, simplesmente tenho ranço. Por quê? Porque sim. E é simples assim. Então, quando a gente fala dessas relações de percepção, e principalmente essas relações arquetípicas, a gente está lidando com a psique das pessoas, a gente está lidando com essa relação subjetiva, sutil e de uma construção de uma vida. Ou seja, arquétipo não é só falar que você é o herói, ou você é o cara comum, ou você é o criador ou governante. Pode usar? Sim, deve, mas entender que essas relações são infinitamente mais profundas e elas demandam muito mais coerência, que vão da estrutura produtiva, à cultura organizacional, à estratégia de comunicação, ao canal de venda, à estratégia do atendimento, o qual vai ser a experiência do pós-serviço, como você vai se colocar, qual vai ser o seu discurso, qual vai ser o seu design, qual vai ser a sua lógica de integração e interação com o público, do que simplesmente colocar essa bandeira e achar que você está abafando. Você não está fazendo absolutamente nada diferente do que um monte de empresa que está quebrando faz. Então é muito importante a gente entender essa relação. Primeiro, conceito. Segundo, arquétipo, comportamento. E depois você vai ter toda a estrutura real para criar as estratégias que vão desde a identidade visual ao discurso do atendimento na bancada. Isso é muito importante. Por isso o arquétipo é tão importante, o arquétipo é tão profundo e ele demanda, de fato, um estudo muito grande antes da gente colocar simplesmente a bandeirinha que a gente acha porque é bonitinho. Gente, falei pra caramba já. Queria ver se está tudo ok com vocês, se vocês estão entendendo, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tá? E aí eu já vou aproveitar aqui para convidá-los. No dia 7, eu e o pessoal da Nubus vamos montar aqui um webinário no YouTube, então é importante que vocês se cadastrem aqui na bio, tem um linkzinho bonitinho ali na bio, onde a gente vai montar esse passo a passo, tá? A gente vai falar de fato entre conceito e estratégia de venda, para que a gente tire as coisas do papel e a gente simplesmente faça a coisa acontecer. Que isso é o mais importante. Se a coisa não é aplicável para o nosso dia a dia, ela é uma teoria bonitinha e ela não tem função nenhuma. Então vamos sempre pensar nessa praticidade, nessa aplicabilidade do processo. Gente, deixa eu ver se eu acho legal contar mais uma coisa para vocês. Perfeito. Um ponto que eu acho importante, que eu falei de transmídia e eu não sei se todo mundo conhece isso. Deixa eu pegar um pouquinho desse ponto e já fazer uma articulação com a relação do arquétipo. O universo transmídia, ele é muito interessante porque é como se eu destrinchasse a essência do negócio, esse DNA de negócio, ou DNA, a alma da marca, que a gente pode falar assim, e a gente destrincha ele em diversas mídias diferentes, específicas, para falar com o nosso público no ambiente que ele está, pelo canal que ele quer, e a partir disso, com a linguagem estruturada do canal. Ou seja, não é simplesmente pegar um conteúdo do Instagram, que a gente está aqui, colocar no YouTube ou colocar em outro canal e achar que está abafando. Não é isso. Cada canal tem uma dinâmica, cada dinâmica tem uma linguagem, cada dinâmica também tem um ritual de uso de consumo. Então é muito importante a gente destrinchar essa essência em diversas mídias orientadas para que cada uma tenha uma linguagem, dê um resultado, tenha uma função e tenha de fato uma integração com tudo isso que a gente está falando. Então esse é um pouquinho do transmídia para falar legal. E o que é bacana quando a gente tem, por exemplo, esse universo dessa riqueza arquetípica e a gente vai traduzir isso no universo transmídia. Se a gente pegar um fluxo, vamos até pegar uma jornada de venda, né? Vamos dar uns spoilers aqui já do que a gente vai falar na sexta. Pré-venda, venda e pós-venda. Vamos fazer um funil simples de venda. Quantas mídias, ações, campanhas e serviços eu posso criar para encantar o cliente, né, a partir de um comportamento? Vou sair um pouco do ambiente ali do bio, que para mim é muito confortável, vou quebrar um pouco a cabeça para a gente falar de performance, por exemplo. Vamos falar de performance, vamos falar de indústria 4.0, acho que pode ser interessante também. Se a gente tem um perfil legal, temos um conceito orientado para 4.0, orientado para essa relação da personalização, para essa coisa da inovação ágil, para a coisa de fato da automação da internet das coisas. Sucesso, maravilha. Tenho aqui, por exemplo, vou ficar no arquétipo do alquimista, que transforma um elemento em ouro, pensando nessa relação de traduzir uma demanda e experiência.
e vamos para o universo transmídia. Então, por exemplo, num ambiente de pré-venda, a gente pode ter uma campanha muito interessante de falar de todo esse processo de personalização que você vai ter com essa marca de forma específica. Um caso muito interessante é a Just For You, né, que vai personalizar shampoo, vai personalizar condicionador, e segunda-feira vai estar com a gente aqui conversando também. Mas o que é legal desse processo? Eu posso apresentar num ambiente de primeiro momento, gerar uma empatia demonstrando o como você é único. E o ato de você ser único merece uma atenção, uma personalização que eu posso entregar. Ponto. Criei uma campanha de vídeo ou um post no Instagram que traga esse conteúdo, esse primeiro foco para gerar uma empatia. Depois eu posso traduzir isso e gerar uma curiosidade. Então, assim, você sabe como a gente pode traduzir isso? Eu vou te mostrar um pouco do processo. Você vai entrar no site, você vai dar o seu diagnóstico junto com, por exemplo, um especialista, para a gente fazer um produto cirurgicamente feito para você. Isso só. Legal. Como é que a gente pode começar a pensar em outras ações para a gente começar a gerar desejo de compra? Maravilha. Então a gente passou no momento pré-compra, onde a gente começou a encantar, para a gente de fato trabalhar na conversão. A partir do momento que eu estou nesse processo de conversão, eu já preciso começar a mostrar mais materialidade na coisa. Então eu posso ter uma série de vídeos mostrando como é que a indústria funciona. A parte de testes de eficácia, a parte de formulação, a parte da limpeza do negócio. Então essa coisa para construir essa credibilidade visual, material, para que ela não tenha dúvida sobre o processo e a gente comece a dar segurança para ela dar os próximos passos até o ambiente da compra. Show! Fizemos essa primeira integração. Depois, como é que eu posso gerar essa expectativa, ou esse desejo de fato da gente comprar? Porque comprar é muito fofo, é uma delícia, mas pagar dói para caramba. E a gente precisa mostrar para esse consumidor que a compra, de fato, é um investimento, não é um custo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Será que aqui a gente já pode começar a fazer essa relação de resultado? A experiência é legal, eu já te mostrei a experiência, mas vamos focar no resultado agora. Se eu usar o meu produto, seu cabelo vai ficar dessa forma. E por ele ser especificamente para você, não vai ter igual, cara, não tem o concorrente. E outra coisa, ele é feito para você, para a sua demanda, para o seu dia a dia, para a tua jornada. Se você lava o teu cabelo de manhã, a probabilidade de você voltar para casa e ele estar todo estruturado, todo estrupiado por causa da poluição, ar-condicionado, vamos pensar no momento pós-pandêmico, todo arrebentado pela natureza do dia a dia, é muito grande. Então, será que a gente pode ter um subproduto para fazer com que isso, quando você chega e você dê uma limpada, sem precisar ter muito ritual? Show, legal. Já criamos 2 produtos diferentes para, literalmente, pelo insight de mostrar para o cliente que aquilo é um investimento e não um custo. Mas, de qualquer forma, aqui a gente já começa a mostrar resultado. Vamos pensar em pós-serviço. Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, alguma mídia ou alguma forma de gerar uma comunidade para manter esse cliente sempre muito ativo, sempre muito orientado para ficar encantado com a marca? Porque qual o grande pepino de falar de fidelização? É um só. Manter as pessoas amando a gente é uma treta. Gente, vida real. Né? É muito, não vamos dizer que é fácil, mas assim, as apaixonites, elas são rápidas. Agora, amor que se mantém é um trabalho contínuo. Né? Fidelização é a mesma coisa. Né? Então a gente precisa manter esse encantamento constante. Como é que a gente vai manter esse encantamento constante? Eu posso gerar, por exemplo, um post dos clientes mostrando antes e depois. Porque aí a gente pode trabalhar com o ego do cliente, a gente pode trabalhar, dar esse espaço de imagem para ele, se ele tiver, por exemplo, um desejo de ser um blogueiro, ou desejo de tiver um perfil mais digital. Né? E ele vai ser, a partir desse momento também, uma espécie de embaixador da marca. Então existe um universo muito grande de coisas que a gente pode trabalhar a partir de um arquétipo muito bem estruturado. Gente, falei um monte. Alguma pergunta? Tá? Já deixo aqui esse espaço aberto e já agradeço vocês estarem comigo, está sendo uma companhia super legal. Espero que vocês estejam gostando. E aqui nesse espacinho já também reforço o convite para vocês entrarem ali na minha bio, acessarem o link e se cadastrarem para o nosso webinar de sexta-feira, que vai ser no YouTube, tá? Não vai ser aqui no Instagram. Isso é importante pontuar.
Gente, eu acho que o que eu tinha para falar sobre arquétipo, até porque eu falei rápido pra caramba, eu espero que eu tenha sido compreensível, era isso. Espero que vocês tenham curtido bastante, tá? É sempre um prazer enorme estar com vocês. E se vocês estiver ok, não tiver nenhuma pergunta, eu já aproveito para ir fechando aqui e dando a última mensagem. Então, maravilha. Gente, a gente está aí numa jornada de quase 15 lives. A gente tem ainda uma live amanhã com a Edna Lopes, que vai ser fantástico, onde a gente vai falar de beleza e transformação, principalmente no ambiente oncológico. E aí a gente vai conseguir fazer essas articulações de uma marca que tenha, inclusive eu estou trabalhando numa marca com isso, por isso que eu estou colocando esse processo, onde a gente vai trabalhar de fato um conceito e um comportamento estratégico estruturado para interagir com uma pessoa dentro de um estado de fragilidade. É um estado, não é uma situação. É literalmente um estado, mas é frágil. Como é que a gente interage? Como é que a gente auxilia a jornada de alguém com os desafios que existem, reais que ela tem? Então, tudo isso também, essa relação do arquétipo é muito interessante. Obrigado, Fábio, obrigado. E um ponto que eu acho legal, até para a gente poder fechar, assistam amanhã a live, vai ser incrível. A gente vai mostrar o quanto o universo da beleza de fato transforma. Não é simplesmente uma estratégia estética. Beleza é identidade, identidade é literalmente a manifestação de quem a gente é. Isso é muito importante. Sexta-feira a gente tem um webinar. E segunda a gente vai ter uma live fantástica com o Caio de Santi da Just For You, falando do caso da Just For You, que é um caso fantástico de personalização e escalabilidade startup de cosmético, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã às 8h10 da noite, tá bom? Um beijo, gente. Obrigado.